Oi gente, estamos de volta aqui com o nosso Pós e Prosa e hoje a gente tem um Pós e Prosa muito especial. A gente vai falar sobre um projeto que nasceu há 3 anos atrás, aqui na pós-graduação, mas hoje na verdade já faz parte aí de toda a instituição Uninter, mas nasceu aqui na pós com uma dupla. Será que é dupla sertaneja? Não é uma dupla sertaneja. Poderia ser, né? Mas não é uma dupla sertaneja. Surgiu com uma dupla, mas hoje já são quase 45 integrantes. Hoje nós vamos falar sobre a Orquestra Uninter, que está completando 3 anos. E a gente quer contar um pouquinho da história deles, de toda a trajetória, de como que ela surgiu, como que aconteceu. Vai ser muito especial. A música tem o poder de tocar lugares onde as palavras não chegam. É uma linguagem universal que desperta memórias, inspira sonhos e conecta corações. E quando ela se encontra com a educação, o resultado é transformador. Vamos conhecer a história de quem traduz emoção em cada gesto e conduz com maestria os sons que encantam todos nós. Hoje nós vamos falar da Orquestra Uninter e o Pós e Prosa de hoje está puro sentimento. Seja muito bem-vindo, porque o episódio de hoje é uma verdadeira sinfonia de aprendizado, arte e emoção. A música para mim, tocar o meu instrumento para mim, sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis que eu atravessei na minha vida. Sempre eu encontrava o refúgio para esses momentos atrás do meu instrumento. A ideia, na verdade, foi do William. Eu tenho que dar os louros. Ele falou, mas professora, faz uma orquestra. Eu sempre conto né, nos nossos conselhos da CBF, porque a ideia foi dele mesmo. Eu pensei, nossa, uma orquestra? Será que a gente vai conseguir uma coisa tão grande? Não, acho que não vai dar certo, né? Vamos lá. Comecei a tocar clarinete, eu devia ter uns 12, 13 anos. Então eu sempre toquei de forma amadora em orquestras formadas nesse mesmo estilo da Orquestra Uninter. E aí eu toquei até os meus 24 anos, depois eu parei, fiquei uns 10 anos, 12 anos sem parar e voltei a fazer aula, que daí foi quando eu conheci a professora Valentina e a gente teve essa ideia. E aí, como eu sempre tive esse histórico lá na minha adolescência de tocar em orquestras formadas por diferentes pessoas, eu falei, eu acho que isso vai dar certo, né? Aí propus a ideia para a Valentina, a professora Valentina comprou a ideia, ela falou, William, vamos tentar então, né? E aí a gente conseguiu, né, fazer com que a orquestra nascesse dessa forma, nesse formato que a gente tem hoje. Eu sempre era chamada nos eventos da instituição, por ser flautista e por ser musicista profissional, para tocar nos momentos culturais. Aí o professor William se juntou a mim nos eventos da pós, na época da pandemia ainda. Então nós fazíamos vídeos, eu gravava a minha parte, o professor William gravava a dele em casa, nós fazíamos aquele mix, né, da época da pandemia. Aí a gente conversou com o professor Castanheira, né, que ele de prontidão, assim, adorou a ideia, falou, não, vamos fazer barulho. E foi conversar para pedir apoio para a Fundação Wilson Pickler. Então a gente começou com essa parceria entre a pós-graduação e a Fundação Wilson Pickler, que começou a dar um apoio para a gente também. É importante a gente deixar claro que é um trabalho voluntário, né? Então, cada músico que vem tocar com a gente, ele está doando um pouco do seu tempo, né? Um pouco do seu trabalho, um pouco do seu amor pela música para a orquestra. E aí isso foi para a reitoria, o professor Benhur também acatou a ideia e começamos com um grupinho pequeno, né? Quantos músicos éramos? 15? Na primeira apresentação. É com essa aura natalina que temos o prazer de ouvir mais uma vez o conjunto musical Uninter.
Não é um formato fácil de se conduzir, né, professora Valentina? É uma questão, assim, bastante complexa, né, porque todos os músicos que estão ali são voluntários, então a gente depende da vontade do músico em participar, né, da orquestra, em tocar em conjunto. E isso tem sido muito bom, tanto pra gente, pessoalmente, e pra sociedade como um todo, que a gente consegue entregar um trabalho com muita qualidade. As pessoas se surpreendem muito quando elas vêm ouvir a Orquestra Uninter, e aí saber que esse nível de qualidade sai de músicos amadores, para nós é muito gratificante. A Orquestra Uninter é a única orquestra na cidade com essa configuração e com músicos voluntários, né? Porque uma orquestra com essa qualidade e com o tipo de apresentações que a gente tem feito, ninguém entende que é uma orquestra que não é profissional. O músico, ele se dedica sozinho em casa, né? Então ele leva a partitura para casa, ele tem o seu tempo sozinho em casa se dedicando. E como a gente é amador, eu vou dizer por mim, né? Eu tenho uma música de paixão que o Maurício fez específico para um instrumento que eu toco, que é a requinta. Ele fez um arranjo do Popeye e é um solo bem bacana, né? E, cara, fazer solo em requinta, meu Deus! Então, assim, são horas estudando que o músico perde sozinho em casa para poder chegar no ensaio e entregar isso junto ao grupo e depois entregar isso numa apresentação. Então é toda uma construção, né, do processo de produção desses concertos que a gente faz. Tem músicos desde a primeira configuração que eram tão tímidos que não conseguiam cumprimentar a gente, né? Ficavam de cabeça baixa, mal conseguiam falar. E hoje interagem com todo mundo, chegam, cumprimentam e conseguem se expressar. Então isso é gratificante pra gente, né? A música faz isso. Então a gente, na verdade, é uma orquestra para falar, mas a orquestra não tem violino? A orquestra não necessariamente precisa ter violinos. Existem vários tipos de orquestra, né, na história. Então a nossa orquestra é formada por sopros, né, que tem o naipe das madeiras, o naipe dos metais e o que o pessoal chama de cozinha, que é a base. Então a gente tem bateria, percussão, piano, violões, guitarra, baixo, e agora nós temos até uma harpa que veio tocar com a gente, né, que faz parte do nosso naipe também. A música, para mim, tocar o meu instrumento, para mim, sempre esteve comigo nos momentos mais difíceis que eu atravessei na minha vida. Sempre eu encontrava o refúgio para esses momentos atrás do meu instrumento, né? Tocando ali sozinho, pensando na vida, eu encontrava esse refúgio. E quando eu tô tocando, eu consigo passar para as pessoas um sentimento de alma mesmo, né? A gente, no momento que a gente está se apresentando, a gente consegue se desvincular um pouco dessa parte técnica e a gente entrega algo que às vezes as pessoas não conseguem perceber, mas elas conseguem sentir, né? Então elas sentem aquela emoção ao ouvir a música, aquela emoção é o sentimento que o músico está jogando para fora, que ele está transparecer, fazendo transparecer através daquilo que ele está tocando. Então, a música para mim hoje é isso. Que quando a gente consegue no público tocar fundo o coração de uma pessoa, já é uma recompensa imensa por todo esse trabalho, todo esse desafio que a gente tem, que é fazer música e fazer música em conjunto. Então, nós temos uma seleção, né? O que você precisa fazer para fazer parte da orquestra? Precisa ter seu instrumento, precisa saber tocar o instrumento, saber ler partitura, porque o pessoal às vezes pergunta, vocês ensinam? A gente não ensina a ler partitura, o que a gente proporciona é a prática em conjunto, isso a gente ensina, porque é uma coisa que tem que aprender também. Então, a pessoa precisa ter seu instrumento, e aí nós temos um formulário que fica na nossa página do Instagram. No link da Bio você tem um formulário do Google que você preenche lá qual a experiência que você tem, que instrumento você toca e faz um vídeo, né, tocando pra gente poder fazer essa seleção, porque agora a orquestra tá bem conhecida, né? Muita gente tenta entrar em contato com a gente, mas a seleção principal que a gente tem é sempre no início de cada ano. Quando a gente diz que a Orquestra Uninter ela é uma orquestra plural, o que a gente quer dizer com isso? Que a gente consegue, através da música, reunir músicos de diferentes locais, de diferentes meios, de diferentes tipos de pensar, diferentes formas. Então a gente tem hoje músicos de igreja, a gente tem hoje músicos dos mais diferentes tipos de religião que vocês possam pensar, músicos de rock, músicos de diferentes culturas, né, de níveis culturais totalmente diferentes, mas quando a gente senta, né, prestando atenção na batuta da nossa maestrina, da nossa maestra, vira uma coisa só, né? Todas as diferenças se unem
e a gente consegue entregar um trabalho bacana e de paz. Sim, né? Porque a orquestra é um corpo, né? Como se fosse um instrumento só. Quando todos estão tocando em conjunto e estão em harmonia, é um corpo.